Paz do Senhor, amados. Eu sou a irmã Elisa Nantes, da Escola Bíblica Dominical, aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Londrina, Paraná. E que privilégio estarmos juntos, eu daqui, você daí, professor, você também que não é professor, mas que vai ter aí o acesso a esse vídeo, para juntos fazermos o quê? Cada vez mais aprendermos, tendo o Espírito Santo como nosso professor por excelência. E esse trimestre nós estamos estudando, olha, algo muito atual, né? Porque trabalha com o ser humano, as temáticas da Bíblia sempre são atuais. O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação não é diferente. Deus continua tendo um plano na nossa vida em meio à nossa infidelidade. Então vocês vejam que sempre um tema atual que nós temos para juntos, cada vez mais, nos aprofundarmos nesse amor imensurável de Deus. E hoje o nosso foco é a lição 9. A lição 9 tem como título O Reinado de Joás. Quem será que é Joás? O que levou? Você vai ver que a imagem que acompanha, inclusive, essa lição é um menino, né? Um menino de costas sendo ali com a vestimenta, tudo certinho, já coroado rei, né? O que leva esse rei a ter o seu nome registrado na Bíblia? Como será que foi a vida de Joás? Os pontos positivos, todos nós temos. Os pontos negativos, todos nós temos. O que eu e você podemos aprender com essa palavra para aplicar na nossa prática? Isso que nós vamos começar a ver a partir desse momento. Professor sempre nos ajuda a compreender o contexto, o momento sócio-histórico-cultural, aquela linha do tempo básica que nos ajuda a compreender o raciocínio de um texto. Então, numa pesquisa rápida, vamos relembrar alguns pontos. Então, nós estamos falando aqui que antes nós tínhamos a monarquia, melhor dizendo, contextualizando, Joás é rei, claro, monarquia, né? Como o próprio nome já indica, mas eu vou fazer um gancho com um pouquinho antes da monarquia, tá? Para a gente só ter um pano de fundo para chegar nesse reinado. Então nós temos o povo de Israel, esse povo de Israel ele é liderado por juízes, vocês lembram disso. Esses juízes são nomeados por Deus e tudo ia bem. Até que Samuel, o nosso último juiz, Samuel já está idoso, e o que acontece com o povo de Deus? Os israelitas falam assim, nós queremos um rei. Por que vocês querem um rei? Nós queremos porque os nossos vizinhos têm. E Deus, na sua sapiência, alerta, olha, cuidado, você sabe como é sustentar um rei? Você sabe que esse rei vai ter direito a isso, vai ter direito àquilo, vai ter que trabalhar, vai ter que ter impostos, vai ter que ter toda uma estrutura para essa monarquia. Isso não vai ser fácil para vocês. Não, mas o vizinho tem, eu vou querer também. Parece aquela coisa de criança de meu vizinho tem tal coisa, eu quero, não sei se isso é bom para mim, o quanto isso vai depender das minhas energias, e aí é complicado. E nesse contexto, então, Deus escolhe Saul como rei de Israel. E é muito interessante a história de Saul, porque a hora que você procede à leitura da Bíblia, você encontra o registro que Saul desobedece a Deus, e tem a palavra de Deus que se Saul tivesse sido fiel, Deus teria sido com ele até o fim. Mas, no livre-arbítrio de Saul, ele opta por desobedecer a Deus, e como seu sucessor nós chegamos então no querido, amado Davi. E Deus prometeu a Davi que sempre teria um rei, a descendência dele, nesse trono. Lá em 2 Samuel, você pode ler aproximadamente no capítulo 7, versículos 16 a seguir. Mas os descendentes, novamente, o que acontece? Desobedecem a Deus e perdem o apoio das 10 tribos de Israel. Assim, o reino fica dividido. Porque vocês vão entender que Joás vai vir dessa divisão. Como que esse reino fica dividido? As tribos de Judá
e Benjamim. Formam o reino de Judá e se mantiveram leais à família de Davi. Enquanto que as outras tribos se juntaram e formaram o reino de Israel. Dessa linha do reino de Israel provém o nosso rei, que é objeto hoje do nosso estudo, o rei Joás. O que nós podemos aprender com o rei Joás? Amados, de cara, no texto áureo, nós já temos uma pista, porque nós temos uma linguagem metafórica e ela traz uma seleção lexical na escolha dessas palavras com sentidos muito fortes. Texto áureo, Provérbios, capítulo 3, versículos 3 e 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Olha que sentido forte. Como que eu faço para amarrar ao meu pescoço e escrever no meu coração a importância de eu ser fiel e benigna? Ó, o sentido é bastante reflexivo da aplicabilidade dessa ação na nossa vida. E a verdade prática nos diz assim: para ter uma vida constante de comunhão com Deus é essencial o quê? Abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele, em Deus. Como? Inteiramente, completamente, como aquela brincadeira que você tem uma criança pequena e essa criança está num local mais alto e você estende os braços e fala, vem, e ela se joga. Isso é confiar. Eu e você, às vezes não entendermos, não compreendermos, mas sabermos que Deus está no comando de todas as coisas. E o que quer que aconteça está dentro do controle dele. E aí nós temos a leitura da semana, né? Que vai nos dizer assim lá em Provérbios 16, versículos 20 a 22. Quem confia no Senhor e aceita a sua palavra, encontra o quê? Vida. E aí segue a semana nesse caminho mesmo, no Salmo 1:1, bem-aventurado aquele que não ouve maus conselhos. Será que o rei Joás ouviu maus conselhos? 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 11, o Senhor nos orienta a nos mantermos firmes na fé e na justiça. Será que Joás se manteve firme? Provérbios 13, no versículo 13, há esperança para os que ouvem e obedecem aos sábios conselhos da palavra. Será que Joás seguiu os sábios conselhos da palavra de Deus? Romanos, capítulo 15, versículo 4. A Bíblia é a base para nós nos mantermos, né? Vamos usar o plural, né? É a base para nós nos mantermos constante no sentido de permanecer e termos sempre esperança. E fechamos com a unidade contribui para o amor e a paz. A unidade é o mesmo objetivo, a união. Juntos, sempre somos melhores e mais fortes. E nesse contexto aqui desenhado para vocês, amados, nós temos o objetivo geral da lição, que é afirmar que o pecado leva o homem à ruína. Vamos ver esse exemplo na vida desse rei. E os objetivos específicos, apontar o livramento de Joás das mãos de Atalia, assinalar e restaurar o templo, que é um outro objetivo, quer dizer que ele vai também se preocupar em organizar uma reforma para esse templo, caracterizar a idolatria de Joás e a decadência no sentido de você estava bem, estava com Deus, se perdeu, foi para a idolatria, decadência do seu reinado. E aí nós entramos na leitura bíblica em classe, que eu não vou proceder à leitura na íntegra, né? Porque essa leitura bíblica depois ela é dividida nos tópicos da lição e ela é esmiuçada. Então nós vamos com muita tranquilidade voltar a essa leitura. E ela começa em 2 Reis, no capítulo 11, nos apresentando Atalia, uma mãe, né? E essa é mãe de uma pessoa chamada Acasias, e esse filho dela é morto. E a partir disso, ela decide tomar uma ação assim horrorosa, destruir
toda a descendência real, e nós vamos voltar a esse assunto já já. Ela chega a matar os próprios netos, né? Mas, olha o mas, uma ideia contrária, né? Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou o rei Joás, que é quem nós estamos estudando, filho de Acasias, e furtou, ou seja, ela pega esse menino, essa criança que na época tem 1 ano, rouba essa criança e o esconde, de forma que Atalia não consegue matá-lo. E aí, essa criança, ela passa a conviver com outra família e a ter acesso aos ensinamentos da palavra do Senhor até os 6 anos de idade. Quando essa criança vai fazer 7 anos, nós vamos retomar daí a partir daqui na lição, ela começa a reinar 40 anos em Jerusalém. E aí nós vamos ver a parte que esse rei tem ações retas e dignas aos olhos do Senhor, e em que momento ele se perde. Muito bem. Tendo feito essa contextualização e introduzido então a lição, nós já vamos começar depreendendo alguns pontos que nós temos como seleção lexical que nos permite um raciocínio que nos leva a reflexões como, por exemplo, da leitura bíblica, nós temos como um ponto bastante positivo a fidelidade de Joás, tendo em vista que ele foi educado segundo a lei, aprendeu no sentido de compreender, e as ações dele, na prática dele, mostraram que de fato ele cumpriu essa lei. E enquanto ele fez isso, o Senhor estava com ele. Só que houve um momento em que ele se perde. Quando que isso aconteceu? E aí nós vamos fazer uma ponte com a minha e a sua vida. Quando nós podemos nos perder e mudar as nossas ações? Quando que nós esquecemos de fazer aquilo que Oséias nos coloca muito bem, o irmão Oséias no capítulo 6, versículo 3. Eu conheço o Senhor, mas não é suficiente só conhecer. Prossiga conhecendo e que as suas ações na sua prática reflitam esse conhecimento. Tendo contextualizado essa situação, essa criança tem 7 anos, ela foi roubada no sentido de furtada, mas de preservada mesmo, porque Deus já tinha um plano na vida dessa criança, nós já temos Deus agindo e Deus preservando a vida dessa criança. E ela vai parar na casa de um sumo sacerdote. Olha que coisa, que providência de Deus. Olha que local abençoado. E ali ela é educada pelo sumo sacerdote que se chama Joiabe. Durante 6 aninhos. Quando essa criança faz 7 anos, Joiabe vai articular toda uma situação para ela assumir um reinado que de direito é dela. Então ela não vai reivindicar nada que não lhe pertence. Ela vai reivindicar aquilo que é justo, que pertence a ela mesma. E no item 1, a primeira coisa que o autor da lição nos mostra é como Deus é um Deus que nos dá livramento. E o autor nos mostra que nós estamos num contexto de uma nação de Israel, de Judá, que é um local permeado por lutas de poder, lutas políticas, lutas que articulam planos maquiavélicos, assassinatos em prol de alguém se manter nesse poder. E nesse cenário, um dos símbolos desse mau uso do poder, inadequado uso do poder, é essa rainha, né, que veio a ser rainha, Atalia. Olha de quem ela é neta. Preste atenção nessas palavras. Lembre, acione os seus conhecimentos anteriores. Neta de Acabe e de Jezabel. Complicado, hein? Olha que complicado, hein? Pessoas contra o nosso Deus. Pessoas que idolatram outros deuses. E nós vamos ver a influência disso na vida, mais tarde, do próprio rei. Aí essa rainha, ela se casa com Jorão, filho de Josafá, rei de Israel,
Jorão é assassinado. Eu disse para você, professor, que esse contexto é um contexto de traição mesmo. E ela usurpa, ou seja, ela rouba o trono e passa a ser a rainha. E aí nós temos nesse item o cuidado de Deus com a vida de Joás. Deus é um Deus que cuida dos seus. Ela chega a assassinar inclusive os próprios netos, mas não permitiu o Senhor que ela colocasse a mão em Joás. E aqui o item 2 vai destacar a coragem desse sacerdote, porque esse sacerdote que educou o rei é um sacerdote que temia o Senhor, que conhecia a lei. E ele começou a preparar esse menino que tinha 1 ano, agora com 6 anos, para o momento que vem nessa lição. Então, ele deixa como a maior herança para esse menino a palavra de Deus. Em contrapartida, essa rainha que nós citamos aqui, que se chama Ataíba, ela herda o que desses pais de Acabe e Jezabel? A perversidade, a maldade. E aí, professor, o que os nossos filhos estão herdando de nós? Que valores que eles estão herdando? E aí, voltando para a lição, essa rainha assassina, neste momento está no poder que não lhe pertence, ela roubou esse poder, ela usurpou esse poder, ela matou, ela assassinou pessoas para chegar onde ela chegou. E nós temos um sumo sacerdote cuidando e preparando de uma criança para voltar a assumir o que lhe pertence. E aí no item 3, nós temos o título do item, Estratégia Bem-Sucedida, porque vai justamente falar dessa estratégia que Joiabe arma para que Joiás, agora com 7 anos, assuma esse poder, assuma o trono que lhe é de direito. Claro, né, amados, como que uma criança de 7 anos vai ser rei? É difícil, ela não está nem adulta, nem preparada. Contudo, lembre-se que nós temos aí Joiabe, o sumo sacerdote, sendo o mentor dessa criança. E o trabalho dele é maravilhoso. Por quê? Porque ele é um homem temente a Deus. Ensinou a lei mosaica. E o rei implanta aquilo que ele aprendeu na prática dele. Então nós temos um rei obediente, nós temos a destituição dos sacerdotes de Baal, nós temos imagens que são quebradas, o povo é conclamado, olha, para ser um povo, busque a santidade, olha, busque o verdadeiro Deus, volte para o verdadeiro amor. Então nós temos ações honrando a Deus. E esse reinado que vai falar no item 2, o reinado de Joás e a reparação do templo, esse reinado é um reinado que se preocupa com a casa de Deus. Porque eles olham e falam, nossa, esse templo precisa de cuidados, a casa de Deus precisa de reparos. Vamos então providenciar para que isso ocorra. Mas por que isso chegou onde chegou? Chegou onde chegou porque nós tínhamos uma rainha, Atalia, que era devota de Baal, que confiscava os objetos, ofertas do templo, negligenciava o cuidado e as coisas vão deteriorando com o tempo, ainda mais se nós temos um mau administrador. E uma boa e efetiva ação de Joás e Joiabe foi essa arrecadação justamente para que fosse restaurado esse templo. Esse rei deu um bom testemunho de cuidar das coisas do Senhor. A fidelidade dos tesoureiros que é descrita na lição é impressionante, é um exemplo para qualquer pessoa que gerencie, independente do valor. O valor tanto da casa de Deus, o valor de órgãos públicos, o valor de empresas privadas, pessoas honestas gerenciando valores. E tem um exemplo também nesse item de bons trabalhadores, sabe, que fazem o seu melhor, que são eficazes, honestos. E aí, professor, atente que nesse item 3 ele vai ressaltar a fidelidade. Deus honra aquele que é justo e fiel. A palavra que a lição traz é que é um atributo que enobrece, que honra o homem e que vem de Deus, claro. Uma parte que eu gostaria de ler na íntegra que está na lição é essa parte aqui, ó. Não importa
quantia que está sendo administrada. Deus jamais se alegrará de qualquer subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. A palavra de Deus incentiva a prática da fidelidade. Leia Provérbios 3, capítulos 3 e 4, porque nessa palavra nós temos uma orientação a sermos como benignos, fiéis. Se assim procedermos, o que diz a palavra de Deus? Acharemos graça aos olhos de Deus e dos homens. Olha que promessa maravilhosa. A fidelidade enobrece a alma, traz respeito para aqueles que a praticam. Vale a pena ser fiel, amados. O item 3 vai falar sobre a conspiração contra Joás. E vai falar que esse rei teve um declínio. E aqui, professor, é muito interessante a gente trazer para aplicabilidade na nossa vida pessoal. O que acontece com alguém que conhece a palavra, que tem ali ao lado dele como mentor, como braço direito, Joiabe, um sumo sacerdote. O que acontece para Joás repensar as convicções, deixar de ser firme nos preceitos do Senhor? Por que ele não se mantém fiel a Deus? Por que ele passa a idolatrar ídolos, a confiar na sua própria força e não na força de Deus? Acontece um fator. O sumo sacerdote, o seu mentor, aquele que estava do seu lado o aconselhando, é recolhido pelo Senhor. Joiabe falece. E quando Joiabe falece, Jeoás não estava firme na rocha. Muitos de vocês são casados. Pergunta, professor, pergunta para o seu aluno. E aí, quando um dos dois está firme na rocha e o outro também, mas um é recolhido primeiro, e o que fica? Como fica? Tem que ficar firme na rocha. Quando uma mãe e um pai são firmes nessa rocha que é o Senhor, tem os filhos, tem a família, mas eles podem ser recolhidos primeiro pela lei natural da vida. Como ficam? Ficam como Jeoás, que se perde. Como que ele se perde? Olha uma aplicabilidade prática para mim e para a sua vida. Ele passa a deixar pessoas erradas o aconselharem. Se antes eu tinha uma pessoa que seguia os preceitos de Deus, conhecia a lei e colocava essa lei em prática na vida dela, agora eu tenho príncipes de Judá que não temem ao Senhor, que dão maus conselhos, que levam esse rei à ruína, ao precipício. E esse rei se deixa influenciar, porque o outro, ele pode me fazer uma proposta ou dar um mau conselho, mas eu consulto meu Deus, consulto meu Senhor, leio a sua palavra. Você não pode deixar se influenciar pelo outro, porque nessa situação um abismo chama outro abismo. E esse rei, que tinha toda uma situação de honestidade, tudo que ele fazia dava certo, o Senhor era com ele, passa para o outro lado. E o outro lado sem Deus é muito difícil, porque Ele é a nossa fortaleza, a nossa proteção, o nosso socorro presente na angústia. Ele é aquela luz na escuridão. Como é que a gente fica sem essa proteção? Pode estar um caos no mundo, debaixo das suas asas estarei seguro. Pode estar uma tempestade no mundo, eu confio no meu Deus, Ele ainda está no controle, Ele está no controle de uma pandemia, Ele está no controle de um furacão, Ele está no controle de todas as coisas. E não vai cair uma folha de uma árvore antes da hora, porque tudo está no controle desse Deus. E se a gente perde esse princípio que esse rei perdeu aqui, ele vai à ruína. E a palavra de Deus em Filipenses, lá no capítulo 4, nos versículos 9, já temos um alerta. O perigo de você abandonar conselhos bons que vêm do céu, de pessoas que temem ao Senhor. E aí pergunte, professor, para os seus alunos, quem está aconselhando você? E mais, você é um ser pensante, inteligente, filho de Deus. Essa pessoa que está te aconselhando, aquilo que ela diz, confere, é o mesmo Espírito que está na palavra de Deus.
essa pessoa que está aconselhando você é um conselho de fato que Deus, que o Espírito Santo corrobora, confirma no seu coração? Então, a falta de uma pessoa de Deus para Jeoás seguir, ouvir e praticar, vai dar uma virada na vida dele. E ele é o maior responsável, porque ele fez essas escolhas. Há uma palavra que diz assim, ó: as más decisões, a desobediência do rei, olha o que diz a lição, resultou em falta de prosperidade no reino. O que eu trago isso para mim, para a sua vida, professor? Olha, se o nosso governante não teme ao Senhor, nós, povo, vamos sofrer. Nós vamos penar. A palavra de Deus fala que feliz, abençoada, próspera é a nação cujo Deus é o Senhor. Mostre isso também e lembre ao seu aluno a necessidade e a obrigação que nós temos de orar por nossos governantes. Nesse caso, infelizmente, nós temos um rei que se afastou dos preceitos de Deus. E o juízo de Deus veio sobre ele. Esse rei voltou a deixar imperar a idolatria. Esse rei voltou aos maus costumes e adoração de outros deuses, inclusive Baal. E a população sofreu junto com esse rei. Por quê? A falta de prosperidade caiu sobre toda a nação. E o juízo de Deus veio. Como o juízo de Deus veio? Através do exército sírio. Deus trabalha do jeito dele, com quem ele quer, da forma dele. Após a batalha, Joás fica ferido e os seus próprios servos, em quem ele, entre aspas, confiava, o traem e o matam na sua própria cama. Conclusão: Joás, ele foi levado ao trono, foi protegido com anos de idade. Deus cuidou de todo um contexto. Deus providenciou um sumo sacerdote para o ajudar. Só que a gente ouve muito isso nas igrejas sérias. A gente não vive de leitinho. A gente começa conhecendo a palavra e deve prosseguir e permanecer na palavra, para que a gente possa cada vez mais ter comunhão com Deus, ter revelações de Deus. Na falta do sumo sacerdote, Joás se perdeu porque ele não estava firme na rocha. Ele pagou um alto preço. O povo pagou um alto preço. Então, cada vez que nós temos alguém da família que faz a opção por abandonar os caminhos do Senhor, todos sofrem. Todos pagam alto preço. Mais uma vez aqui a gente se levanta como igreja intercessora por essas vidas, para que Deus tenha misericórdia e para que essas pessoas sejam impactadas e aceitem através do livre-arbítrio. Reflitam, pensem que se com Deus nós já estamos nesse mundo aflição, que a palavra diz que nesse mundo teremos aflição. Imagine sem a proteção dele o que seria de nós. E na conclusão, o autor nos lembra que no início, esse rei, ele foi humilde, foi piedoso, foi zeloso com o templo e o Senhor o honrou. Quando Joiabe morre, Joás se perde. Se perdeu na noção de justiça, adorou ídolos, mandou assassinar o profeta Zacarias. Seu reino entrou, decadência, culminando com seu assassinato. Amado professor, vamos lembrar nossos alunos a palavra de Deus em Provérbios 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que o nosso ministério termine milhões de vezes melhor do que começou. Que a palavra de Paulo em Gálatas 2:20, assim já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé. Pela fé em quem? No Filho de Deus. Porque Ele me amou, Ele se entregou por mim. Que a gente nunca se esqueça, eu, você, professor, você que me ouve, nós fomos pagos e por um alto preço. Nós fomos comprados por preço de sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tem um dito popular que fala assim, olha, você pode estar com uma multidão,
Uma multidão sem Deus, você não está com nada. Você está sozinho e desprotegido. Você pode estar sozinho com Deus e ter uma multidão contra você. Acredite, você está com tudo. Você está com o único que é digno de cuidar de você com justiça, com honra, com paz. Então, que nós possamos sair dessa lição 9, na qual nós estudamos aqui o reinado de Joás, com uma das maiores lições da nossa vida. Não importa quem anda comigo e quando o Senhor leva essa pessoa, eu vou permanecer firme até o fim. Firme e prosseguir em conhecer esse meu Senhor e Salvador. O Senhor da vida, só o Senhor pode tirá-la. O nosso continuar nada mais é do que estarmos firmes na rocha, tendo a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Seu aluno pode estar passando por N situações difíceis, mas acredite, há um Deus justo e fiel, e Ele permanece, sempre estará no controle de todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe poderosamente, que o Senhor os pegue no colo no momento de necessidade, os fortaleça e que a gente continue cada vez mais estudando e prosseguindo em conhecer esse Deus. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.